Se o seu teste do vídeo anterior deu pode ir, parabéns, você está pronta. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. E agora, Nath? Por onde eu começo? E se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, dá uma olhada no vídeo anterior que eu falo sobre como recomeçar, como descobrir se é hora de recomeçar. E lá tem um teste com 6 perguntas para você descobrir e você ter a certeza se é hora de você recomeçar na área da sua vida que você está querendo mudar, ok? Hoje eu vou dar o primeiro passo real aqui para quem ficou com o resultado pode ir. Já fez o teste e ficou com esse resultado. E esse passo não é teórico, ele não é motivacional, mas vai transformar essa prontidão em ação. É o mesmo passo que eu usei em todos os meus recomeços bem-sucedidos, os que deram certo. E eu vou te contar por quê. Uma grande parte das pessoas, a grande maioria, na verdade, mesmo estando prontas, ainda assim tropeçam logo no início, quando decidem tomar uma decisão importante, quando decidem fazer uma mudança importante nas suas vidas. Spoiler, não é por falta de planejamento. Deixa eu falar uma coisa, você não me conhece ainda? Eu sou Natália Tavares, Nath, para as minhas amigas aqui do canal. Eu tenho 39 anos, há alguns anos já, se você vir o vídeo anterior você também vai entender. E a minha missão aqui é ajudar mulheres de 50 a mais ou menos que querem recomeçar em qualquer área da sua vida com estratégia, com leveza e com propósito. Esta é a minha missão aqui neste canal. Mas agora, deixa eu trazer o que fazer para quem já fez o teste do vídeo anterior. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Você sabe qual é o erro mais comum de quem está pronta para recomeçar? Querer abraçar o mundo de uma vez só. A pessoa fez o teste, deu que pode ir e aí pensa, então pronto. Vai dar tudo certo, eu vou mudar tudo, vou sair do emprego, começar um negócio novo, fazer curso, mudar o visual, reorganizar a casa, tudo ao mesmo tempo. Eu já fiz isso. Eu estava tão ansiosa para começar a minha nova vida que eu quis mexer em todas as áreas de uma vez só. Mas o resultado? Eu me esgotei em 3 semanas e quase que eu desisti de tudo. Então o primeiro passo, na verdade, não é planejar tudo, é escolher uma coisa e começar por ela. O primeiro passo, quando você está pronta, é definir o seu projeto piloto. O projeto piloto, ele é uma parte pequena, testável e reversível do seu grande começo. É um experimento de baixo risco que você vai poder fazer os testes na sua vida real. Por exemplo, você quer abrir um negócio. Seu projeto piloto pode ser vender para 10 pessoas conhecidas. Quer mudar de carreira? Pode ser fazer um freelance para testar no final de semana. Você quer mudar de cidade? Pode ser passar um final de semana na cidade que você está pensando, um feriadão. Ou quem sabe, se você puder, até um período maior, um período de férias de 2, 3 semanas, vivendo no lugar, para saber como é. Saber como é o dia a dia lá. E depois você toma a decisão. Essa, inclusive, foi o que nós fizemos. Há alguns anos, há um pouco mais de 10 anos, meu marido e eu estávamos pensando em morar em outro lugar, em outro país. Nós fizemos o seguinte, nós passamos 6 semanas lá nesse país e eu fui antes dele, né, com o nosso filho e o meu marido foi depois, no final. Eu passei 6 semanas nesse lugar. O que eu queria saber? Eu queria saber como era o dia a dia, como funcionavam bancos, supermercado, hospitais, a temperatura principalmente. Era um país frio, muito frio. E aí a gente decidiu ir no pior período, né, que seria o período justamente mais frio para nós brasileiros, que foi lá no Reino Unido, uma cidade lá do Reino Unido. E aí a gente foi realmente num período muito frio, com muita neve. A gente sabia que no verão ia ser mais fácil para a gente, mas no inverno, com neve, a gente não sabia como ia ser. Eu aproveitei, me inscrevi no curso de inglês
um curso de 4 semanas. E aí eu tinha que pegar trem, tinha que pegar ônibus, tudo sozinha, né, no centro da cidade. Eu tinha que chegar 8 da manhã no curso. Gente, 8 da manhã no inverno lá é noite, é noite. E assim, é muito diferente pra gente. É tudo cinza, muito vento, muita ventania, assim. Você tem que ficar dentro de casa com aquecedor. É uma diferença muito grande. A cultura do lugar, ela é muito diferente da cultura do brasileiro, especialmente da cultura do nordestino, né? Que são pessoas muito mais abertas. Mas nós gostamos muito. Tudo muito organizado, tudo funciona. Eu gostei, meu marido gostou, meu filho gostou. E a gente considerou, de fato, ir morar lá. Então, o que a gente fez? A gente voltou para o Brasil com essa ideia de ir para lá e de começar a se organizar para isso. E nesse meio tempo, eu recebi o convite para assumir a coordenação de jornalismo de um ministério em Brasília. E era para a minha carreira uma oportunidade única. Eu nunca tinha atuado no governo federal, era de fato um cargo muito relevante para a minha carreira nessa área, né? E aí a gente decidiu que eu viria. Eu viria, veria como seria. Na verdade, quando eu fui falar com meu marido, eu falei, o que você acha? E aí ele falou, eu acho que você tem que ir, porque se você for e não gostar, você vai poder voltar. Mas se você não for, você nunca vai saber. Foi isso que aconteceu. Eu vim, eu passei 6 meses morando sozinha em Brasília. Eu ia e voltava para o Recife, ia às segundas, logo cedo, voltava às sextas, sempre que possível, e fiquei assim. Conheci a cidade, vi como era, me apaixonei pela cidade, tudo muito organizado também, muito tranquilo, principalmente em relação à segurança, né, comparando a Pernambuco, comparando ao Recife. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo um mini projeto, né, da mudança, que seria uma mudança grande, uma mudança mais radical. Eu vim morar em Brasília 6 meses, eu gostei, meu marido veio depois com meu filho, eles também gostaram, 6 meses depois eles também se mudaram para cá, e a gente vai fazer 10 anos que está morando aqui em Brasília. Então, assim, essa é uma experiência que eu, de fato, aconselho a fazer, porque eu já passei por ela. Eu passei por ela 2 vezes, na verdade, né? Porque nós fizemos o projeto piloto lá para a Inglaterra e depois esse projeto piloto aqui em Brasília, que foi quando eu fiquei sozinha fazendo esse teste todo, e aí foi um tempo muito maior do que lá na Inglaterra. Lá eu passei 6 semanas, aqui eu passei 6 meses. E de qualquer forma era, né, o nosso país, não seria uma situação onde seríamos imigrantes. Meu marido e meu filho puderam vir também e passaram um bom tempo aqui, gostaram muito. A gente pôde ver melhor onde a gente ia morar, enfim. Foram 2 projetos piloto para tomarmos uma decisão em relação a onde nós iríamos morar. Coincidentemente, uma decisão na mesma área, né? Mas deu certo, para a gente deu muito certo. Mas por que o projeto piloto funciona? Primeiro, ele reduz o medo. É muito menos assustador você testar numa coisa pequena do que você mudar de uma vez só, uma mudança grande. Segundo, ele dá um feedback real. Você descobre na prática o que funciona e o que não funciona, sem comprometer a sua vida inteira, né? Você pode voltar atrás sem grandes perdas. O terceiro ponto é que é o seguinte, ele constrói confiança. Cada pequeno sucesso, ele te dá confiança para você dar o próximo passo. E, por fim, ele é reversível. Se não der certo, você volta para a sua decisão anterior sem grandes perdas, não é verdade? Agora, eu vou te ensinar como escolher o seu projeto piloto. Qual vai ser o seu projeto piloto? Eu vou te trazer aqui o método dos 3 filtros para você fazer essa escolha. O filtro 1 é o de impacto. Escolha algo que, se der certo, vai te dar um gostinho real do que você quer. Não pode ser algo que não tem nada a ver com o seu objetivo final. O filtro 2 é a facilidade. Tem que ser algo fácil, que você consiga começar nas próximas 2 semanas, sem precisar de muito dinheiro, muito tempo ou muita burocracia. O terceiro filtro é o aprendizado.
tem que ser algo que vai te ensinar coisas importantes sobre o teu recomeço, sobre o mercado, sobre você, sobre os desafios. Então, pegue o seu grande desafio de recomeço, passe por esses 3 filtros, o que sobrar é o seu projeto piloto. Eu vou te dar mais um exemplo prático da minha própria vida. Quando eu decidi sair do meu emprego estável para trabalhar com consultorias individuais e cursos online de comunicação e posicionamento pessoal, meu primeiro impulso foi montar escritório, criar site, fazer um projeto gigantesco, contratar gente. Eu parei, pensei, Nath, projeto piloto. O que eu escolhi? Primeiro, eu escolhi algumas pessoas conhecidas para que eu pudesse atender de graça e eu pudesse testar se esse mercado estava aberto, se daria certo para mim. Eu sabia que eu saberia ensinar, por causa da minha experiência há muitos anos com políticos, com gestores, nos últimos anos, né? Trabalhando com candidatos. Mas eu queria saber qual era a receptividade para pessoas comuns, vamos chamar assim, ou seja, pessoas que não eram da área governamental nem da área política. E aí eu convidei algumas pessoas para que eu pudesse fazer esse treinamento sem custo para elas. Em paralelo, eu abri o treinamento também a um custo muito baixo, um custo muito abaixo do mercado, para que eu pudesse testar. E o que eu fiz? Eu pude fazer esse teste, essa análise. Eu estava testando o meu programa de reposicionamento de imagem pessoal, comunicação e poder. Qual foi o impacto disso? Que é o primeiro filtro. Se desse certo, eu ia saber que realmente eu tinha público para aquilo, eu ia conseguir entregar o que eu tinha planejado na área de comunicação de imagem para essas pessoas e também eu ia saber o mais importante para mim. Vai funcionar? Eu vou conseguir transformar isso em um negócio? Vai ter uma demanda perene para esse público na área digital? Porque eu fazia isso presencialmente. E eu percebi que sim. Eu já consegui validar passando pelo primeiro filtro. Depois a questão da facilidade. Eu podia começar realizando as minhas consultorias em paralelo, fazendo outros trabalhos que eu já fazia há muitos anos, nunca deixei de fazer. Eu podia também trabalhar nos finais de semana com esse treinamento. Para mim ia custar muito pouco. E eu fiz, né? Então, a viabilidade, viável, completamente viável. E o terceiro filtro, descobrir se a metodologia funcionava na prática para essas pessoas, como elas respondiam, quanto tempo era necessário para que cada processo fosse concluído, que tipo de resultado eu conseguia entregar por cada microgrupo de pessoas, nesse caso foram mulheres, apenas voltado para mulheres. Deu super certo. Eu tive cases com transformações reais. Eu aprendi muita coisa sobre o mercado digital que eu jamais teria aprendido se eu tivesse ficado só na teoria. Isso me deu confiança para dar os próximos passos, para eu ter a certeza de que era um projeto que dava certo para mim. Inclusive, só abrindo parênteses aqui, eu transformei esse programa de reposicionamento num curso gravado, se chama Comunicação é Poder, ele está à venda, tá? Se esse é um dos pontos que te deixa insegura atualmente, a comunicação, esse curso, Comunicação é Poder, ele vai te ajudar. Vou deixar o link aqui embaixo para você, dá uma olhadinha lá, se você se identificar, você pode ser minha aluna, né? Mas vamos continuar aqui com o nosso assunto, nosso projeto piloto. Qual o prazo do seu projeto piloto? Seu projeto, ele de fato precisa ter um prazo definido. Eu sugiro que de 30 a 90 dias, dependendo do que for o seu projeto piloto, é um bom prazo. E por que ter um prazo? Sem prazo, vira amanhã eu faço, depois eu faço. Com prazo, vira um compromisso. E outra coisa, no final do prazo, você pode parar e avaliar. O que eu aprendi? O que deu certo? O que deu errado? Qual é o próximo passo? Pode ser que você descubra que é exatamente isso. Você quer isso e você consegue expandir o seu negócio. Pode descobrir que você precisa ajustar algumas coisas antes disso, ou pode ser ainda que você descubra que não é bem isso e você decida mudar completamente de caminho. Qualquer resultado é válido. O importante é que você teste na vida real, não só na sua cabeça.
Porque a gente sabe que na cabeça é tudo mais fácil, é tudo perfeito, tudo funciona, né? Então, vamos lá executar o seu projeto piloto. No próximo vídeo, eu vou falar para quem teve como resultado, estou quase lá, como se preparar para chegar até o pode ir. E agora eu quero saber de você. Se você está pronta para recomeçar, qual vai ser o seu projeto piloto? Me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu grande objetivo. Qual é o pequeno teste? Qual vai ser o seu projeto piloto? Como você vai validar esse seu recomeço? Em que área vai ser isso? Outra coisa, se você tiver em dúvida como definir o seu projeto piloto, deixa aqui nos comentários a tua dúvida que eu vou te ajudar, eu vou comentando, eu vou vendo. Se você tiver dúvida sobre o meu processo também, eu vou poder te ajudar. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar, porque aqui no nosso grupo, você sabe, ninguém fica para trás. E lembre-se, começar pequeno não é pensar pequeno, é começar de forma inteligente. Que Deus nos abençoe. Os óculos não pararam de cair o tempo inteiro, vocês viram, né? E o calor que tá, gente, aqui em Brasília. Na próxima eu venho com leque. Beijo.